Oi, gente. Graça e paz, tudo bem? Estamos dando início mais uma vez à nossa aula da EBD, aos juniores. Hoje, dia 17 de maio de 2020, vamos estudar a lição número 5, dando continuidade, cujo tema é Barnabé, Ananias e Safira. Isso está lá em Atos, capítulo 4, versículo 32 e também capítulo 5, versículo 11, são os textos principais. Bom, capítulo 5, de 1 a 11, melhor dizendo. Bom, semana passada a professora Fanny falou a respeito da oferta de Barnabé. Vocês se lembram que no início os cristãos da igreja primitiva, eles eram muito amorosos, eles sofriam perseguição absurda, mas ainda assim eles permaneciam em comunhão, permaneciam unidos, eles ajudavam-se uns aos outros, porque Jesus tinha ensinado isso e eles aprenderam. No meio desses cristãos existia um chamado José. Ele se destacou bastante. Ele vendeu um terreno e ofertou aquele terreno, o dinheiro, os recursos, para que fossem distribuídos entre os mais pobres e necessitados. E ele fazia essas coisas com coração grato. Por isso, embora seu nome fosse José, os irmãos conheciam ele como Barnabé. E Barnabé significa o que mesmo? Quem se lembra? Aquele que dá ânimo, ou filho da consolação. Então ele era bem visto pelas pessoas. E isso fazia com que algumas outras pessoas também desejassem ser bem vistos. E aí é onde entra a história de Ananias e Safira. Ananias e Safira, a parte 2 da nossa lição, tá bom? Vamos lá. Ananias e Safira. Olha só, o que eles fizeram? Eles eram marido e mulher, certo? Se juntaram, tomaram a decisão de vender um terreno que eles tinham, mas ao invés de doar, entregar tudo, eu vendi por 1.000. No meu coração, a intenção é doar os 1.000. Não, eles foram e de comum acordo pegaram uma parte para eles e o restante eles foram e doaram e ofertaram. Mas falando como se aquilo fosse o valor total, ou seja, eles mentiram. Eles doaram o resto. Então, eles tinham no coração o desejo de serem bem vistos, o desejo de serem queridos, como Barnabé era. Mas eles agiram de forma errada. Eles mentiram. Eles mentiram para as pessoas. E estando ali, a Ananias, junto da comunidade, Pedro chegou até ele e questionou ele por que ele tinha feito aquilo, tentando enganar o Espírito Santo, tentando enganar a Deus. Mentindo. E o que aconteceu? Era verdade, ele tinha mentido. E naquele momento, ele recebeu a punição de Deus. E qual foi a punição? Ele caiu duro, morto. Ele morreu. Morreu porque foi penalizado naquele instante. Porque tentara o Espírito Santo. Ele tentou o Espírito Santo. Ainda hoje existem pessoas, e eu posso falar isso de mim mesmo, que nós algumas vezes queremos mentir, mas a gente precisa saber que nós conseguimos enganar as pessoas, mas a Deus não. Porque Deus sabe todas as coisas. Não é possível enganar a Deus.
tá bom? Você pode até tentar enganar o seu papai, a sua mamãe, você pode até mentir e tentar enganar o seu professor, você pode tentar enganar o seu pastor, você pode tentar enganar o seu irmão, você pode tentar enganar os seus amigos, e eles podem cair nessa mentira e você pensar, nossa, deu certo, consegui. Mas a Deus você não engana. E o próprio Espírito Santo, então, repreendeu Ananias e depois repreendeu Safira e ela caiu morta. Veja, desista do pecado, da mentira, evite mentir, porque mentir desagrada profundamente a Deus. O que Deus espera de nós? Que nós sejamos autênticos, que nós sejamos transparentes, que nós sejamos verdadeiros. Que quando nós estivermos diante de uma situação difícil, de erro, que a gente confesse os nossos pecados. Então, para isso, eu peço a você que junte-se com a sua família e leia Tiago 5,16, onde diz lá para que a gente confesse os nossos pecados uns para os outros. E peça perdão para eles, se for o caso, e peça perdão para Deus. E em seguida que nós oremos uns pelos outros, para que o Senhor nos perdoe. Amém? Então, essa foi a lição número 5 da parte 2. Nós vimos aqui o bom exemplo de um coração puro e verdadeiro nas atitudes de Barnabé e um coração mentiroso nas atitudes de Ananias e Safira. Qual foi abençoado? A palavra nos responde. Deus te abençoe. Oi, gente, tudo bem? Olha só, nós encerramos a lição número 5. Agora chegou a hora de você fazer os exercícios. Faça o racha-cuca da página 20 e responda as questões da semana, elas estão na página 21. Assim que você responder, me envie uma mensagem falando que está tudo ok. Ah, tá. Também faça as correções junto dos seus pais. Peça ajuda aos seus pais, tá bom? Beijo no coração.